Quando foi a última vez que você orou por avivamento? Pai, estamos indiferentes, estamos apáticos. Falamos sobre avivamento, desejamos e pregamos sobre avivamento, estudamos o avivamento. No entanto, Senhor, não experimentamos isso em nossos corações por causa dessa sensação de coma espiritual, aquela dívida que existe por causa do pecado, do orgulho e de um coração endurecido. Então, Senhor, nós intercedemos pela igreja. Eu oro pela igreja que eu frequento. Eu oro por minha vida e eu oro por meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, eu clamo por isso. Você está ouvindo Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Buscando a Deus. Esse é o nome do livro que tem ajudado ouvintes em todo o mundo a experimentar um avivamento pessoal. Há muitas ouvintes fazendo esse estudo agora. Estamos na segunda semana do estudo sobre o tema Humildade. O primeiro encontro nacional de oração pelo avivamento aconteceu durante um período de 12 semanas, há alguns anos atrás. Hoje vamos ouvir algumas dessas orações. Nancy fez parte desse chamado pela oração, e você irá ouvi-la orar e depois também irá ouvi-la no final do programa de hoje. Você ouvirá outras pessoas orando também. Dick Eastman, Steve Canfield e Byron Paulus. Para começar, aqui está o pastor Bill Elef. Eu tenho falado várias vezes que a maior indicação de orgulho em minha vida é a falta de vontade de orar. Isso porque eu acho que posso viver minha vida sem Deus, que eu posso passar 1 hora, um dia ou 1 semana sem Ele. Somos muito gratos por todos que estão nos ouvindo agora, o que é pelo menos uma indicação de desejar clamar ao Senhor e dizer: Senhor, realmente precisamos de Ti em avivamento. Ao entrarmos agora em um momento de oração, convidamos cada ouvinte a se juntar a nós. Você pode se ajoelhar onde está agora, ou pode levantar-se ou deitar-se. Adote a postura que achar apropriada diante do Senhor. Temos algumas pessoas que estão nos conduzindo em oração. Gostaria de pedir aos nossos intercessores aqui que nos conduzam em um momento de louvor e adoração, para reconhecermos quem é Deus e para contemplá-lo. Pai, lembro-me de que o Senhor disse de que quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Agradeço-te, Senhor Jesus, por estares disposto a humilhar-te e assumir a forma de servo, tornando-te obediente até a morte. Por causa da tua disposição de se humilhar e de renunciar aos seus direitos e reputação, podemos desfrutar de riquezas espirituais, porque estavas disposto a fazer tudo isso por nós. Então, eu só quero te louvar hoje por teu exemplo de humildade. Pai, Bill nos lembrou daquilo que fala Filipenses 2, que nos mostra como tu deixaste o reino da glória e te humilhastes para vir à terra. Ficamos humildemente maravilhados em nossos corações quando entendemos ao que o Senhor renunciou e o exemplo que nos deste. Então, Pai, nós te adoramos nesta manhã. Te agradecemos por tua maravilhosa graça e pela bondade de tua vida e pelo exemplo que tu nos deste e pelo padrão que podemos seguir em nossa vida. O Senhor da glória que possuía tudo e a quem tudo pertencia, quis vir e nos servir e nos amar e se humilhar. Nós te louvamos por isso. Senhor, quando te vemos em seu trono, mesmo que só de relance, queremos cair do nosso trono. Obrigado. Lembramos de Isaías quando ele te viu e disse: estou arruinado. Oramos esta manhã para que desfaças o eu em todos nós e que não sejas mais o eu, mas Cristo. Obrigado, Senhor, porque és fiel e verdadeiro e todas as promessas de Deus em ti acontecem. Amém. Senhor, nós te louvamos por permitir que te vejamos e te conheçamos e por estarmos juntos prostrados neste momento de concordância. Digno é o Cordeiro. Senhor, quero exaltar-te também esta manhã, porque como disse Isaías, tu és alto e sublime e habitas a eternidade, e teu nome
é santo. E então, Deus, te exaltamos, porque nesta manhã estás no céu. Tu queres que seja aqui na terra como é no céu, onde tu estás. Deus, porque tu és santo, perfeito e puro em todos os sentidos, me surpreendo porque o Senhor escolheu não morar só naquele lugar alto e elevado. Mas tu nos dissestes por meio de Isaías que também escolhes morar com aqueles que têm um espírito quebrantado e contrito ou humilde, para avivar o espírito dos humildes e para avivar o coração dos contritos. Então, Senhor, ao te exaltarmos nesta manhã, sabemos que isso faz parte da sua maneira de nos tornar humildes e nos ajudar a ver quem nós somos, à luz de quem tu és, e que, Senhor, é neste lugar que tu vens e habitas. Ansiamos que venhas e habites aqui em nossos corações de uma forma especial e manifestes a tua glória. Senhor, em nossos lares, em nossas igrejas e nesta nação, pedimos que venha mover o coração daqueles que são humildes, enquanto te exaltamos. Senhor, antes de existir qualquer coisa, tu eras. Tudo o que temos e tudo o que vemos e toda boa e perfeita dádiva vem de ti. Senhor, como poderíamos achar que vem de nós? Senhor, como poderíamos tirar a glória de ti e roubar de ti aquilo que tu mereces? Ao olharmos para a tua grandeza e para o quão majestoso e quão perfeito tu és, e toda a tua criação e todo o teu poder, Pai, reconhecemos o pecado do orgulho em nossas vidas. Senhor, e todas as manifestações desse pecado. Nós pensamos, ao olhar para esta terra e olhar para esta nação, o quanto nossos corações são exaltados e elevados de maneiras impróprias e simples. Senhor, nos reunimos coletivamente para confessar isso diante de Ti, para pedir o Teu perdão e Tua purificação de todos os vestígios de orgulho, tudo que levanta sua mão como Satanás fez nos átrios do céu, dizendo, eu serei, em vez de Senhor, submetendo-se à Tua perfeita vontade para nós. Gostaria agora de passar para um tempo de confissão e arrependimento por nós mesmos, por nossas igrejas, por coisas em nossas famílias que podem ser questões de orgulho e arrogância, que são terríveis diante do Senhor e que estão abortando o avivamento de Sua presença e Seu poder, que Ele merece e que nós precisamos desesperadamente. Vamos então passar para um tempo de confissão e arrependimento nesses próximos momentos de oração. Senhor, clamamos a Ti hoje para que o Senhor possa nos trazer aos nossos corações uma humildade que nos leve a reconhecer livre e abertamente que pecamos. Senhor, confessamos que às vezes nem sabemos como orar sobre isso, a não ser pedir que Tua grande misericórdia venha nos ajudar a reconhecer que a cada dia negligenciamos a obediência à Tua palavra e que, Senhor, possamos de fato confessar nossos pecados, sabendo que temos uma promessa extraordinária de que se confessarmos nossos pecados, Tu, Senhor, és fiel e justo para continuar nos purificando. Então, Senhor, confessamos que não temos vivido em obediência às diretrizes da Tua palavra e que mesmo nesses dias acabamos vivendo muito como o mundo. Limpa-nos, perdoa-nos e perdoa-me, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Hoje cada um de nós confessa. Pensamentos têm entrado em nossas cabeças, vindo do mundo ou do diabo ou da nossa própria carnalidade. São pensamentos que deveriam nos banir da Tua presença. Em nome de Jesus, dizemos com Jó, Senhor, o que não vemos, ensina-nos. E se nós cometemos iniquidade, Senhor, dá-nos a graça de não fazer mais isso. Dá-nos a mente de Cristo e que possamos discernir os pensamentos que são apenas religiosos e que não vêm realmente do Teu Espírito. Senhor, estou convicta da minha tendência de caminhar pela vida diária e pelo ministério. Contente em continuar sem a Tua presença e poder e unção para conduzir o trabalho do ministério e as responsabilidades diárias.
sem te buscar, sem a marca do sobrenatural. E, Senhor, quando penso em nossas igrejas, penso em quantos programas e oportunidades temos, mas em muitos casos, pouca percepção da presença de Deus, que estamos contentes em viver sem avivamento, que estamos contentes em apenas existir, lutar e nos esforçar, sem ver o derramamento do Teu Espírito e um novo agir do Teu Espírito em nossos próprios corações e em nossas igrejas e neste mundo. Senhor, eu peço Teu perdão e peço que Tu coloques em meu coração e em nossos corações uma sagrada insatisfação em continuar como sempre, seguindo o fluxo, apenas mostrando o serviço. Senhor, eu sei que em minha vida a evidência disso é a falta de oração. Quantas horas e dias passo fazendo a obra do ministério sem realmente parar para clamar a Ti, para interceder e pedir que faças o que só Tu podes fazer? Então, Pai, eu oro por pureza e transformação em meu próprio coração e por um novo senso de dependência de Ti, um anseio por aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, pensamos em como o orgulho é o pecado de onde vem tudo o que Te desagrada. Dele surgem tantas manifestações. Pedimos que nos purifique dos pecados de ciúme, raiva e ressentimento. Senhor, da fofoca, do espírito contencioso, teimoso e argumentativo, da rudeza, da ostentação e da autossuficiência. Oramos, Senhor, que Tu nos purifiques de falta de entrega e de não querer permitir que Tu tenhas o controle, porque achamos que podemos viver a vida melhor por nós mesmos e que podemos cuidar melhor de alguma área com nossa própria administração. Pai, oramos que o Senhor abra nossos olhos para ver como é tolice tentar viver nossas vidas sem Ti. E, Senhor, imploramos a Ti que em todo o mundo haja um espírito de humildade e quebrantamento. Senhor, nós Te entronizamos em Teu devido lugar e saímos do trono, permitindo que Tu tenhas a glória e o domínio, o controle e a honra, o lugar que Tu mereces, a autoridade entre nós que Tu mereces. Eu gostaria de passar agora para um momento de intercessão por avivamento em nosso país. Vamos clamar ao Senhor nos próximos minutos por avivamento em nossas casas e igrejas e por avivamento em nossas universidades. Pai, lembre-me que no Salmo 80, o salmista pediu ao Senhor para que voltasse a nós. Talvez uma das coisas mais difíceis no avivamento seja o próprio avivamento. O Senhor tem feito isso nos últimos dias, na história de nossa nação. E clamamos a Ti para fazeres isso de novo, Senhor. Não por qualquer merecimento da nossa parte, não porque a América seja especial nesse sentido, mas o Senhor, porque desejamos ver a Tua glória e desejamos que Tu faças uma obra que impactaria não somente uma nação, mas também o mundo. Deus, aquilo que for melhor para o Teu reino e para a Tua glória, é esse o nosso desejo, para que Tu se derrames sobre este país, vires a maré do pecado e tragas o Teu nome mais uma vez à preeminência da vida das pessoas. Eu penso até que ponto chegamos em nossa nação. Queremos vê-lo exaltado e elevado, e glorificado e satisfeito. Peço que Tu faças isso em nossos dias. Pai, estamos indiferentes, estamos apáticos. Falamos sobre avivamento, desejamos avivamento, pregamos sobre, estudamos o avivamento, no entanto, Senhor, não experimentamos isso em nossos corações por causa dessa sensação de coma espiritual, aquela dívida que existe por causa do pecado, do orgulho e de um coração endurecido. Então, Senhor, nós intercedemos pela igreja. Eu oro pela igreja que eu frequento. Eu oro por minha vida. Eu oro por meus irmãos e minhas irmãs. Senhor, eu clamo por isso. Eu oro por eles. Eu intercedo por eles. Eu Te exalto com estes homens e mulheres que estão orando conosco hoje para que Tu envies o Teu Espírito como nunca antes. Por favor, faz isso. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, a tua palavra diz que tu estás procurando homens e mulheres em tua igreja que formariam uma parede, que se colocariam na brecha, na discrepância entre a tua vontade e o que realmente está acontecendo na igreja. Oramos para que o Senhor encontre nessas pessoas aqui hoje, em todos nós, um coração que diga sim, Senhor. Ensina-nos como interceder, como orar. Não apenas juntos aqui neste lugar, Senhor. Tu disseste que colocaste vigias em tuas paredes e que não devemos nos calar dia e noite. Devemos nos lembrar de tua palavra e de tuas promessas e tuas vitórias. E não dar-lhe nenhum descanso e continuar nos movendo, nos agarrando a ti. Oro para que sejamos vigias fiéis, para que o Senhor nos mostre o que isso significa. Senhor, obrigado por nos colocar de joelhos. Sei que todos nós, ouvindo juntos, orando aqui juntos, temos sido levados a nos ajoelhar. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Ensina-nos a orar. Levanta intercessores neste grupo aqui, levanta-nos, que possamos nos ajoelhar e ficarmos ajoelhados e termos o coração de Deus e vermos com os olhos de Deus e sentirmos com os sentimentos de Deus. Ensina-nos como orar. Pai, dá-nos uma paixão como a de Isaías ao ouvir essas orações. Penso na oração dele de avivamento em Isaías 64, quando ele clamou: quem dera que o Senhor abrisse os céus e viesse à terra. Ah, se os montes tremessem na sua presença, o fogo consumidor da sua glória queimaria as florestas e secaria os oceanos. Então, as nações tremeriam diante do Senhor. Senhor, eu concordo com esta oração para que levantes intercessores radicais. Alguns, Senhor, podem estar confinados a cadeiras de rodas, talvez eles estejam paralisados e não tenham avançado em seu verdadeiro chamado. E esse chamado é usar esses dias e horas para clamar a Ti, Senhor, para que os céus se abram e, Pai, outros, os idosos. Agradeço novamente por aqueles que agora estão concordando com essas orações e em diferentes momentos, talvez até dizendo em voz alta: sim, Senhor, faz isso. Ou eu concordo, Senhor, Tu farás isso. Abre o céu sobre a América, Senhor. Que aconteça hoje o que aconteceu durante os dias de Fini, quando falavam sobre zonas sagradas, quando Teu poder veio de tal forma que as pessoas mal podiam ficar de pé. Elas caíam de joelhos e se arrependiam ali mesmo onde estavam. Senhor, como ansiamos ver isso acontecer em nossas vidas, em nossa geração. Oramos por isso hoje, em Seu nome. Senhor, oramos para que as nossas igrejas, nossos cultos se tornem essas zonas sagradas. Deus, como oramos para que aquilo que Dick acabou de descrever em Isaías 64 seja verdade em nossos cultos na igreja, que não apenas sigamos o fluxo, fazendo o que fazemos sempre, que não apenas cumpramos um programa prescrito, mas que haja aquele senso incrível de tremer na Tua presença, de tremer quando a Tua palavra é lida, quando as canções e hinos são cantados, quando ouvimos a pregação da palavra. Ah, Senhor, que possa haver uma sensação de sermos agarrados e transformados e derretidos e moldados e mudados em Tua presença. Senhor, nós somos tão superficiais quanto a Ti e a Tua palavra. Estamos tão acostumados a ter os programas da igreja rotineiramente que muitas vezes acabamos brincando de igreja. Então, Deus, pedimos que rasgues os céus, que desças e venhas ungir os pastores, os homens nos púlpitos, e pedimos um novo sopro do Espírito em nossas igrejas e em nossos cultos. Em Isaías, o Senhor falou sobre as nações que tremem na sua presença. Deus, que a Tua presença seja tão real e tão poderosa e tão forte e convincente aqui nesta nação, que quando outras nações pensem nos Estados Unidos, não pensem no poder das suas forças armadas ou da sua economia,
mas pensem no poder do seu Deus e que eles tremam como resultado disso. Senhor, tu disseste que quando os pobres e necessitados buscam água e não a água, é porque não há sede. Tu disseste que não os abandonarás. Tu abrirás rios nos lugares celestiais, fontes nos vales. E farás isso para que possamos saber, considerar e entender que a mão do Senhor fez isso. Tu derramarás água sobre os sedentos e os pobres e humildes. Senhor, dizemos como os antigos, temos fome de uma manifestação da tua presença. Pedimos que derrame sobre nós aquelas coisas necessárias para a recuperação espiritual, que darão à igreja a tua inteligência para se arrepender verdadeiramente e se vestir com o temor do Senhor. Pai, oramos que levantes por toda a nação homens e mulheres que tenham corações prontos para dar ao Senhor o controle absoluto. Senhor, sabemos na história quantas vezes o Senhor fez isso, entre alunos que tinham corações sensíveis e maleáveis. Senhor, oramos para que o Senhor faça isso novamente nas universidades, em toda esta nação. Senhor, esta geração está tão à deriva e tão confusa. E, Senhor, toda a falta de relacionamento que vem de lares desfeitos e vidas desfeitas. Pai, oramos para que tudo isso sirva para conduzir os estudantes até o Senhor por todo o país. Quão glorioso seria se houvesse este grande clamor daquela geração por Ti. Pedimos que interrompa suas vidas e suas escolas com a Tua sagrada presença. Pedimos que varras as universidades. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por um movimento profundo, amplo e abrangente do Espírito Santo nas escolas particulares, faculdades e universidades seculares e cristãs. Senhor, oramos para que Tu desças e mudes a atmosfera em cada campus, para que as pessoas não possam mais Te ignorar, que os alunos, professores e a administração, que eles não possam mais desviar o olhar, mas que percebam que Tu estás presentes em Tua glória e Teu poder. Senhor, Te agradeço pela Dartmouth College, por exemplo, onde há alunos orando todas as manhãs durante a semana, clamando a Ti por um derramamento do Espírito Santo. Oro para que Tu venhas e respondas a essas orações e a esses alunos que o buscam de todo o coração. E oro que esse exército de estudantes cresça cada vez mais até que as comportas do céu se abram. Senhor, estamos Te pedindo para rasgar os céus. Peço que nos visites. Senhor, oramos para que faças o que fez no passado. Somos gratos pelo que o Senhor fez há 200 anos. O que fez em Ashburn em 1970 e em Wheaton em 1995. Mas, Senhor, não queremos simplesmente nos deleitar com as Suas bênçãos do passado. Senhor, estamos pedindo para que venha e estamos pedindo para que mova os universitários de hoje, desta próxima geração, para que sejam diferentes. E, Senhor, clamamos com Daniel quando ele disse: Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age. Por amor de Ti, meu Deus, não te demores, pois a Tua cidade e o Teu povo levam o Teu nome. Senhor, nós cremos nisso e Te pedimos que venha em nossos dias. Pai, oramos e Te agradecemos por homens e mulheres em todos os Estados Unidos. Como encoraja nossos corações quanto à Tua obra quando nos ajuntamos a centenas de pessoas para simplesmente orar. Eu oro, Pai, que esta reunião de oração de avivamento continue e o Senhor nos mantenha na atmosfera de oração. Que possamos respirar e clamar por Tua presença e Teu poder, chamando por arrependimento e santidade. Que Tu prepares nossos corações para fazer o que Tu desejas e que possamos fazer parte do grande movimento soberano de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Temos ouvido trechos de um encontro nacional de oração pelo avivamento que aconteceu há alguns anos atrás. Eu creio que o seu coração foi tocado como o meu tem sido para se unir a esses servos do Senhor enquanto clamam por avivamento. Esta é uma história que eu vi pela primeira vez quando era jovem e, desde então, tem capturado minha atenção e o meu coração. Se você não conhece a história desse maravilhoso avivamento, você vai querer estar conosco nas próximas semanas
para ouvir quando contamos algumas das histórias de como Deus se moveu nesse extraordinário despertar 150 anos atrás. Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, faz parte do Ministério Life Action.